Saravá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo dessa semana. Pedimos licença e a proteção para o nosso Pai Oxalá, para o nosso Pai Oxóssi, que nos acompanhe nessa busca pelo conhecimento, pela fé. E, gente, iniciando esse livro, que é um livro muito especial, Diálogo com o Executor, do Pai Rubens Saraceni. Eu vou falar para vocês já de cara que é um livro para não deixar as crianças na sala, tá? Não é livro para criança, é muito forte. Outra coisa, eu vou falar antes já para vocês preparando o estômago. Não, não se tentem, procurem manter a ira, porque é um livro que desperta no início, até as coisas se explicarem e se resolverem. É um livro que a gente não tem como, a gente se identifica muito com muita coisa, inclusive para a gente se coloca no lugar desse espírito, tá? O livro é narrado pelo espírito de Mário, ele dá o nome dele, tá? Mário Ventura, Mário Silva Ventura. Então é uma história já se passa, né? Ele desencarna em 1953 e assim é muito tenso. Mas ele é muito bom. Talvez, eu sei que todo mundo ama o Cavaleiro da Estrela da Guia, porque é aquela coisa, as coisas mágicas acontecem. Esse aqui não é um livro doce, é um livro de dureza da vida, tá? Inclusive, a gente aprende até a. Tem muito filho, que eu sei os comentários, eu sei os pensamentos, tem muito filho revoltado, muito filho e também, né? Revoltado com as injustiças divinas ou com as injustiças da vida, que a gente às vezes não entende. Muitas vezes a gente não entende coisas que parecem ser injustas. E você fala, mas cadê Deus? Que justiça é essa? Quantas vezes na vida a gente já não se perguntou, né? Em vários momentos. Então, esse é um livro que ajuda, tá? Mário era um obsessor de Rubens Saraceni, na época, se eu não me engano, na década de 80, tá? Então, mesmo ele, um médium, né, da magnitude dele, ele teve um problema tão sério que ele ficou doente, tá? Foi um período bem ruim e era uma obsessão. Então ele falou assim: o obsessor não deixa, né? Os guias não deixam chegar. Gente, não é assim que funciona. Não é, pega, chega, afeta, tá? Mas tudo tem uma razão de ser. Inclusive, ele vai mostrar isso. E essa é a parte boa, para a gente principalmente se lembrar que a mediunidade, com os nossos guias, os nossos protetores, não é uma blindagem absoluta, que está uma redoma ali de vidro e que nada vai atingir a gente. Não é assim que funciona. Mas para quê? É para ajudar. Não é para poupar a gente daquilo que a gente precisa passar. Entendem? Então, segura na cadeira aí, que é um livro curtinho, mas é um livro de. Não posso falar a palavra, mas é um livro muito, muito pesado, tá? Então, ele inicia, na verdade, ele conta, né, a história contextualiza que o ano de 1953, ele, Mário, tá? Ele trabalhava numa agência que importava veículos, então eram veículos de luxo na época. Então eles vendiam e eles entregavam esses carros de luxo exclusivos aos compradores, tá? Lembrando as condições das estradas, sem GPS, e eles não podiam, então ele pegou aquele carro ia ser entregue ele estava em São Paulo, ele ia entregar o carro em Minas, e eles iam em dois para revezar a direção, porque eles não podiam parar, só paravam para comer e abastecer, né? E eles iam tocar direto, então eles iam revezando no volante, tá? Nesse momento, nessa viagem que eles iam entregar até, era um secretário, tá, de Estado do governo de Minas Gerais. Ele até fala que não vai citar o nome,
foi uma figura política da época, mas era um secretário de Estado, um fazendeiro muito rico, que tinha encomendado o carro e eles iam levar esse carro. E aí, Mário, na direção, na madrugada, ele meio sonolento, depois de horas dirigindo, hoje, né, parece uma estrada, um trecho fácil, mas em 1953 não era, era um trecho mais difícil, pesado, com outros motores, com outros veículos e tudo mais. E ele meio sonolento, um caminhão fecha eles na estrada e ele cai o carro, ele tem que desviar e cai o carro numa ribanceira. O carro capota, bate numa árvore e ele morre. E ele morre nesse acidente. Então, ele conta, né, que foi tudo muito rápido. Ele sentiu uma pancada na cabeça e ficou desacordado dentro do carro. Ele fala até sentiu, ele senti quando me retiraram do meio das latarias de retorcidas, mas estava muito tonto e caí desacordado no solo novamente. Algum tempo depois, não sei quando que eu acordei, eu estava deitado perto de uma árvore e o meu corpo, a minha cabeça doíam muito. Vi várias pessoas em volta do carro, lá estava inclusive meu companheiro de viagem, com o braço e a cabeça enfaixados. Em dado momento, ele não estava escutando o que as pessoas falavam, mas em dado momento eles chegaram perto de onde ele estava e ele conseguiu ouvir o que diziam, né? E aí eu ouvi o dono do carro, que foi até o local, gritava: Esse idiota mereceu morrer, né? Aí ele falou: Vê o que que ele fez com o meu lindo automóvel, filho de uma, né? Ele usa vários palavrões, tá, gente, no livro. Não sou eu, não, dessa vez, é o próprio livro. Devia estar bêbados, divertindo-se com o meu carro. E o cara lá metendo na boca, e ele escutando tudo. E aí o motorista do caminhão explicando, ai, ele estava em altíssima velocidade, senhor secretário. E o motorista mentindo, porque na verdade quem deu a causa ao acidente foi o motorista do caminhão que invadiu a pista dele, né? Ele estava sonolento, mas ele não estava errado, ele estava na velocidade, tudo certinho. E ele tentava gritar que era mentira, que é mentira, né? Mas ninguém ouvia ele. Ele ainda ouviu o secretário endereçar uma infinidade de ofensas e depois retirar-se irado. Aí ele fala, ó, foi por isso que eu disse que não gostaria de relembrar o seu nome. Ele não imaginava que tinha morrido. E ele ficou com muito ódio daquele homem, apesar da dor que ele estava sentindo. O caso é que o carro foi içado por um guincho, foram todos embora, e ele ficou lá tentando gritar socorro, pedindo para que não se fosse abandonado, e caído ali no solo. Ele não conseguia se levantar. Aí ele fala: lágrimas afloraram dos meus olhos. Eu chorei muito por sentir-me abandonado naquele lugar ermo, sem ninguém para me auxiliar. Orei a Deus em desespero, mas de nada adiantou. Continuei sozinho por muito tempo. Só a muito custo consegui levantar-me. Caminhava um pouco e parava, porque a dor se tornava insuportável. Ele até fala que ele demorou mais de um dia para sair do lugar que ele estava para chegar na estrada, para subir a ribanceira. Ele não conseguia, né? Quando conseguiu chegar na estrada, ele falava de nada adiantava dar sinal de mão, porque os carros passavam por ele e não paravam, e ninguém via, ninguém se dava conta de que ele estava ali. E ele não se dava conta de que ele não estava mais vivo. Pouco a pouco, somente que ele foi tomando consciência do seu estado, porque ele passava, começou a mexer, tentou achar um riacho, tentou pegar água, não conseguiu, passou pelos arbustos, então aí ele começou a perceber que podia não estar mais vivo. Então, depois de chorar muito e perceber que estava morto, que tinha perdido contato com os vivos, ele se levantou e saiu decidido rumo a São Paulo pela estrada, caminhando, pezinho mesmo, tá? Muitos dias caminhei na rodovia e não ligava para nada. Quando cheguei a uma cidade, vi um ônibus velho que se dirigia para São Paulo. Por um impulso, subi a bordo e sorri quando vi que não precisava caminhar para chegar ao meu destino. Também descobri algo novo. Então, ele é um espírito que vai descobrindo o mundo espiritual. Então, ele entrou no ônibus e foi, porque ele não sabia volitar, não é assim. Eu sempre falo para vocês, não é assim, morre e já sai voando, né? Igual a gente vê em alguns romances, não é assim que funciona.
Isso deve ser aprendido, adquirido essa experiência, esse conhecimento com o tempo, com o ensinamento, né? E quando ele entrou no ônibus, aí ele descobriu uma outra coisa, porque ele entrou no ônibus, escutou um converseiro insuportável, mas não tinha ninguém mexendo a boca. E ele falou: Nossa, tá todo mundo de boca fechada, mas eu tô ouvindo todo mundo. Só então, ele fala, eu despertei para um novo estado de consciência. Ouvi muitas coisas que traduziam a verdadeira personalidade daquelas pessoas. Então, parei e pensei, nossa senhora, imagine se alguém me ouve. Afinal, aqui desse lado, a voz audível é a da consciência. Então, da minha mente não vai sair um único pensamento. O negócio aqui, quanto mais silêncio, menos é revelado. Aprendeu a ficar quieto em pensamento e descobriu que poderia ouvir o pensamento dos encarnados. Aí vocês me perguntam, como é que os obsessores acham a gente? Através do nosso pensamento. Escuta, escuta. Escuta o tempo inteiro. Escuta cada vez que você deseja o mal a si, aos outros. Inclusive, de acordo com a avó, ela falou que o pensamento do suicídio é uma coisa tão forte. A avó falou que eles escutam, ela falou assim, lá dos buracos, lá dos quintos dos infernos, eles escutam. Quando você tem um pensamento suicida e eles vêm para reforçar aquilo. Então, o pensamento, ele é ouvido por todos os espíritos que estão em volta. É o que vale, não é mais o que você fala com a boca, né? Então, ele fala... Aí ele ficou observando, ficou quieto, sem pensar em nada, e observando. E ele viu um rapaz puxar conversa com uma mulher. Mas o que ele falava não era o mesmo que ele pensava. Então, ele dizia estar cansado da viagem, tal, 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 mas na verdade o que ele fazia era alimentar o mais ardente desejo por ela. E ele olhando aquilo, né? E tudo, ele falava assim, tudo aquilo era muito divertido. Eles não sabiam que os espíritos dos mortos podiam ouvi-los nos seus conscientes. Devo dizer também que a luz irradiada, e além de ouvir, ele via a luz que o rapaz emitia. A energia que emana dos vivos, ela tem cor, tem forma, tem cheiro. Isso pode ser percebido com muita clareza do lado de cá, do lado de lá. Às vezes, até do lado de cá, dependendo da vidência que a pessoa tem, né? Então, ele começou a ver que a coloração do rapaz mudou de um tom branco azulado, passou para um tom rosado, quase vermelho. Aí ele pensou, acho que isso tem a ver com o desejo, né? Ele falou, mas e ela? Por que que ela não altera sua luz? Será que ela não deseja também? E pouco depois ele ouviu um pensamento dela. Ela, ai, esse chato está me incomodando com essa conversa tediosa. Será que não notou que está sendo muito tolo com esse diálogo e que encobre as suas verdadeiras intenções? A mulher já estava ligada, já estava em pensamento cortando ele, que não estava caindo naquela conversa. E nisso, dois espíritos, nessa conversa, dois espíritos surgiram ao lado do rapaz e começaram a gargalhar. E logo outros juntaram-se a eles também. Entre homens e mulheres havia meia dúzia deles e começaram. Põe o fone aí, tá, filho? E começaram a acariciar tanto o rapaz quanto a senhora do seu lado. Pude ver como o rapaz tornou-se rubro com a luz irradiada pelos seus desejos e como a mulher, depois da influência daqueles espíritos que estavam ali perto, também se alterou enquanto esses espíritos acariciavam suas partes íntimas. Ela começou a ser alterada. Olha a influência espiritual. Então, ela que não queria nada, estava ali, né, com o cara, esse grupo de espíritos chegou e começou a fazer estímulo mesmo de energia, acariciando as partes íntimas da mulher e aquilo despertou nela um desejo. Então ela se tornou mais receptiva às investidas do rapaz e agora a energia dela se tornou rubra também. Era o desejo que atiçava, que foi atiçado pelos invisíveis e que a atingia em cheio. Para de pensar besteira aí, tá, gente?
a gente dá vazão. Vou dar uma pausa aqui agora, porque eu sei que tem os cabecinhas que vão estar aí. Nossa Senhora, eu vou estar aqui e meu espírito me acaricia e eu vou despertar desejo por aí e vou fazer besteira. Não, senhor. Caráter. Caráter. Se você tiver firmeza de caráter, espírito nenhum vai te direcionar para onde você não quer. Entenderam? Não justifica influência espiritual para pessoas sem vergonha. Não estou para ninguém específico, tá, gente? Mas assim, não justifica sem vergonhice com a influência espiritual. Se a pessoa tem uma firmeza de caráter, valores morais firmes, a pessoa até pode sentir aquilo, né? Aquela coisa, fala, não, para, oxe, não, não é assim, não. Tem, você manda isso embora. Você sente, não é que você não sente, você sente, mas ao invés de dar vazão àquilo, ou de, né, de dar continuidade, você pode falar, não, isso aí não é meu, não. Oxe, vou dar liberdade com o cara que eu tô aqui no ônibus, de nada. Não, não, não. Entende? Então, isso são os nossos princípios morais que nos auxiliam a nos desvencilhar dessas investidas espirituais. Então, mas a mulher não tinha, talvez, tanta firmeza, induzida pelos invisíveis, ela se deixou. Aí, ela fez o quê? Ela se deixou acariciar pelo rapaz que estava do lado dela no ônibus. E na carícia daí física, né? O Mário viu esses lampejos espargirem-se dela. E ele viu que os invisíveis os absorviam como um mata-borrão faz com a tinta de escrever. Eles também alcançavam uma intensidade muito elevada de prazer. Mas quanto mais os dois se envolviam nas carícias, que provocavam prazer, mais vibração os espíritos absorviam. E são espíritos que absorvem as energias de droga, de álcool, sexual. E ele sente, é como você pegar e sentir junto com o encarnado, sente junto e vai absorvendo. E quanto mais eles absorvem, mais eles querem que o encarnado produza aquela energia, naquela vibração, para eles se alimentarem daquilo, se satisfazerem com aquilo, né? E aí ele viu quando alguns espíritos tentaram repreendê-los, mas foram afastados, quando um deles puxou de um punhal afiado que trazia oculto sob sua roupa. Espírito anda armado? Anda. Já vimos, né, gente? Pelo amor de Deus. Tantos romances que nós trazemos aqui, é espada, é adaga, é escudo, tem para todos os gostos. Tem arma, sim, claro. Falei para você, já explicamos, inclusive, que o perispírito pode ser ferido, sente dor, etc. Tá? Então, aí esse grupo que tentou intervir, parar com aquela sem vergonhice, aí o outro puxou o punhal, eles foram embora. E aí ele observando ainda o casal, ele fala, acho que um daqueles espíritos atingiu um intenso orgasmo, porque logo saiu e deu lugar a um outro espírito. E aí, porque eles iam revezando, a mistura de invisíveis era de tal ordem que eles se sucediam nos envolvimentos de prazer muito rapidamente. Por volta das 11 da noite, o ônibus chegou ao seu destino e todos os passageiros começaram a descer. E aí ele viu quando os dois desceram, envolvidos pelo grupo invisível, e perto da rodoviária tinha um hotel. E os dois se dirigiram para ele. Alugaram um quarto, como se fossem marido e mulher, e subiram para o quarto rapidamente. E aí eles, né, foram se relacionar sexualmente, e ele ficou lá observando, e ele viu como os invisíveis se acoplavam aos corpos dos encarnados, né? E aí ele ficou olhando aquilo, ele tinha acabado de morrer, aquilo foi suficiente, ele pensou, né? Para que eu descobrisse que eles poderiam modelar-se aos corpos dos encarnados e vibrar tanto quanto eles. Vocês estão entendendo, gente? Agora, vou até fazer uma pausa aqui para falar, porque existem espíritos especializados no sétimo sentido. Os íncubos e súcubos são espíritos que se alimentam de energia sexual, tá? Então, então toda vez que... Aí filtra, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí toda vez que eu faço sexo, tem um obsessor comigo. Pelo amor de Deus, isso é coisa de pecado. É um outro conceito de outra religião, né, gente? Não é assim.
nós estamos falando de sexualidade desregrada, desviada, viciada. Eu estou falando de sexualidade aqui. Vocês acham que é moralmente, né, correto? O cara nem vai começa a puxar um papinho e já está lá se amassando lá no ônibus, sai do ônibus, você vai para o motel com um cara que você nunca viu na vida, tanto, ou para a mulher que você nunca viu na vida. Isso é, no mínimo, imprudente, né? Então, aqui nós estamos falando de sexualidade desviada, sexualidade viciada, né? E esse tipo de sexualidade, ela atrai esse tipo de espírito que se alimenta. Isso tem livros do Chico Xavier que descrevem isso também, tá? Eu não lembro, mas eu acho que é no livro Libertação ou Liberação, se eu não me engano, eu sempre troco o nome do Chico Xavier, psicografado, né? É o André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, que descreve, inclusive, uma cena dessa, em que a mulher se masturbava e esses espíritos todos ficavam ali se alimentando da energia sexual dela. Então, não é toda a sexualidade, não é isso, mas a sexualidade desviada, viciada, ela traz sim. E outra, nós temos os nossos momentos de sexualidade, de prazer, de pensamento, isso não é nem de, não é errado de forma nenhuma. Nós devemos, inclusive, ter esse lado da nossa vida. Faz parte da carne, faz parte do espírito. Então, o sexo faz parte do espírito, tá? Mas, se eu fico o dia inteiro pensando em sexo, tem uma coisa errada. Ah, mas eu só estou pensando. Não, você está só pensando, mas o que você está pensando está fazendo sentir o que você sente, está atraindo. Entende? Então, os excessos, os vícios e os desequilíbrios que atraem esses obsessores. Ok? Se tiverem pergunta, tá, gente? Coloquem aqui no chat que depois eu vou respondendo. Ok?